Nesse vídeo falarei sobre ética e felicidade. Quando falamos aqui na ideia de ética e felicidade, a primeira concepção dessa relação é o fato de que nós estamos trazendo um conceito essencialmente da filosofia grega. A questão da felicidade, ela está inserida em todas as dimensões da vida humana. Na história do pensamento, desde os filósofos até os dias atuais, é recorrente a discussão sobre o que significa a felicidade, quais são as tensões e relações que existem ali entre a ética e a felicidade. E se existe, de fato, algum meio para se alcançar essa meta fundamental da existência, que é a felicidade. Nesse sentido, filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, entre outros, consideraram que a felicidade é o grande bem da vida, é o grande objetivo da vida, para a qual todos os indivíduos direcionam suas energias, para a qual todos os indivíduos buscam ali como objetivo principal em suas vidas. Entretanto, não existe um consenso ao longo da história a respeito do que constitui o caminho para alcançar a felicidade, para alcançar este objetivo maior. Surgem, então, alguns questionamentos que irão basilar a discussão sobre ética e felicidade. E quais seriam esses questionamentos? A felicidade, ela depende dos outros ou é uma satisfação individual? É possível conciliar a vida ética com o objetivo de se obter a felicidade? De que modo? A formação ética aproxima ou afasta o indivíduo da felicidade? Esses são alguns questionamentos que permeiam ali essa busca, essa ânsia pela felicidade. E, essencialmente, então, surge o questionamento: qual a relação entre ética e felicidade? Como se estabelece a relação entre felicidade e ética, ou então entre ética e felicidade? Inicialmente, nós vamos ver que na filosofia grega clássica não era possível desvincular o conceito de felicidade da noção de ética. Os dois conceitos caminhavam juntos. Inicialmente, nós vamos ter aqui Aristóteles, que ele vai considerar, que ele considerou o ser humano como uma espécie fundamentalmente social, dependente do convívio social. E a ideia, o entrelace entre ética e felicidade para Aristóteles vai se basear justamente nessa ideia, que a espécie humana ela é fundamentalmente social, ela depende do convívio coletivo. Para tanto, pensando no contexto da Grécia clássica, em que Aristóteles viveu, alguns princípios foram ordenadores da ética elaborada nesse princípio. Era aceita de modo geral a ideia de que o universo seria constituído por um todo ordenado, do qual cada indivíduo, cada ser, cada sujeito representaria uma parte desse todo. A partir de tal noção de realidade, do que era real, cada indivíduo não poderia ser compreendido em sentido autônomo, em sentido individual, como se fosse possível desvinculá-lo do todo. Mas sim, o indivíduo ele sempre era compreendido como um sujeito, como um indivíduo, como um elemento que era dependente ali de todo o conjunto para sua realização. Além da noção de que o universo era um todo ordenado, constituído por partes que se integram entre si, também havia a ideia de que todo ser, seja lá qual for o ser, ele essencialmente buscava a felicidade. E essa busca, ela se dava por meio da realização da sua própria natureza. Como as naturezas, elas são diversas, existem múltiplas naturezas, os modos de realização e consequente obtenção aqui da felicidade também vão variar de uma espécie para outra. No caso dos seres humanos, essa variação se daria no interior da própria espécie. O homem, por ser dotado ali de razão, por ser dotado de inteligência, seria também constituído de um tipo de liberdade que proporciona a este construir suas próprias condições de felicidade, inclusive escolher entre os vários tipos de realizações possíveis. Faz parte, então, da realização humana, eu diria assim, da aventura humana, não apenas a realização plena de sua natureza, mas antes disso, a descoberta de suas tendências singulares que não são evidentes, posto que essas tendências se colocam como potenciais para serem dispostos à ação, para estarem dispostos ali em busca de uma ação. Então, nesse sentido, caberia ao próprio indivíduo, caberia ao próprio sujeito a escolha de colocar em ato as tendências ou então os talentos, ou seja, as suas capacidades que se apresentam ali como potência e poderia significar um caminho para a felicidade. Então, essencialmente, para Aristóteles,
Feliz vai ser aquele indivíduo que se encontrou consigo naquilo que ele possui como habilidade, como potência máxima para realização, para ação. E ao fazer essa descoberta, ele realiza plenamente os seus atributos. Estes atributos, por serem apenas seus, apenas do indivíduo, vai se distinguir dos atributos dos demais indivíduos. Na medida em que tal indivíduo ele realiza plenamente aquilo que é a sua parte na constituição do todo, ele alcança a sua felicidade. E, ao mesmo tempo, ele alcança também a plenitude da ética, ou seja, a sua realização plena. O que lhe conferiu, então, a felicidade aqui é também um modo de contribuir para o equilíbrio do todo. Em última análise, a felicidade ela vai estar aqui quando esse sujeito se coloca a agir, ele contribui para a realização dos demais. Ou seja, a insensibilidade diante da dor pessoal alheia, a insensibilidade diante da dor de outro indivíduo, implicaria no perder a possibilidade, enquanto humanos, sermos felizes. Então, para Aristóteles, é muito importante essa concepção de que o ser humano ele é uma espécie fundamentalmente social e, mediante a sua realização e a realização ali do outro, esse ser humano conseguiria atingir a felicidade. Para além disso, para Aristóteles, a insensibilidade diante da dor pessoal, ou então da dor alheia, implicaria no perder a possibilidade de, enquanto humanos, sermos felizes. Ou seja, para Aristóteles, o caminho para a felicidade, para Aristóteles, não é possível desvincular da ideia entre ética e felicidade. A compensação de existir uma articulação entre as partes, entre o indivíduo, no caso, e o todo. O todo seria o todo mundo, o todo ordenado. Dessa maneira, cada indivíduo, ao alcançar a felicidade, ele estaria contribuindo necessariamente para o bem comum, para a felicidade ali do outro. Todavia, antes de Aristóteles, a Sócrates. E aí, o que Sócrates considerava para a relação entre felicidade e ética? A vida ética depende da plenitude do conhecimento. O conhecimento em sentido pleno permite que sejam evitados os principais erros humanos, quais sejam aqueles cometidos pelos impulsos materiais. Então, já aqui em Sócrates, o indivíduo, quando não conduzido pelas ilusões dos sentidos, ele seria capaz de tomar decisões mais ajustadas, ele seria capaz ali de contribuir mais para o bem comum e atingir os seus objetivos de modo mais preciso. Porque o saber ele está vinculado à compreensão teórica conceitual da própria realidade. Acima de tudo, esse indivíduo aqui em Sócrates, ele seria capaz de obter autoconhecimento, que para Sócrates é uma condição indispensável para a felicidade. Ou seja, Sócrates ele vai se basear principalmente aqui na ideia de conhecimento. Quando você adquire esse conhecimento que ultrapassa bens materiais, seria possível o homem, o indivíduo, atingir a felicidade. E, por fim, nós temos Platão. Platão também vai se basear no conhecimento. O conhecimento do bem permite ao filósofo julgar o que é bem nos seres humanos e na totalidade do universo. Observe que aqui em Platão também há essa ideia de totalidade do universo. Aqui, essencialmente, nós temos uma convergência elementar entre os três, entre o Platão, entre o Sócrates e o Aristóteles, que, na verdade, essa convergência ela é a interação entre o homem e o meio. Todos os três eles vão conceber essa convergência dessa relação entre o homem, entre o indivíduo e o meio que ele está inserido. Além disso, deve ser considerado o fato que, para esses filósofos, o homem ele não é constituído apenas de matéria, mas de uma alma intelectiva, de uma alma ali abstrata, de um intelecto. E assim como o universo é um todo integrado de partes que complementam esse universo. Por isso, esses filósofos eles sustentaram que a condição de realização plena da felicidade depende da compreensão sobre a natureza e a vida em harmonia com o conjunto do universo. Tal compreensão, por ser um estado de espírito e não da matéria física, poderia ser adquirida e exercida a despeito de condições materiais. Então, por fim, considera-se possível que alguém em condições materiais deploráveis, em condições materiais escassas, teria condições de ser feliz caso encontrasse em si a plenitude intelectual de compreensão e exercício de sua natureza.
Ao passo que alguém em condições perfeitas e mesmo desejáveis, naquilo que compreende a matéria, naquilo que compreende ali a materialidade, ele poderia não necessariamente ser feliz. Isto é, os indivíduos que possuem as condições materiais em qualquer prazer físico estaria disponível para ser feliz, mas não necessariamente ele seria feliz, porque essa felicidade ela depende também de outros fatores, tal como o conhecimento e o autoconhecimento, e isso está dentro do sujeito. Mas é muito importante a concepção de que existe uma convergência, esses três filósofos, da ética como caminho para a felicidade. A principal dela é o fato de que o sujeito ele está inserido, o indivíduo ele está inserido em um todo ordenado, e a felicidade desse sujeito contribui para o bem comum. E, evidentemente, ali há as divergências, como, por exemplo, para Platão, existir ali a ideia de que a felicidade ela estaria baseada em um conhecimento. Assim, eu encerro esse vídeo. Desejo a todos bons estudos e até breve.